E aí, gente, bom dia! Viu só, nosso cenário hoje todo diferenciado, eu venho falando para vocês aqui no meu Instagram que cada vez mais a gente vai trazer aí novos cenários e com umas dicas, né, do audiovisual. Hoje eu estou aqui no Moraes Advocacia com o Dr. Arão de Deus Moraes. Tudo bem, Arão? Bom dia, obrigada por nos receber. Obrigado, Luzene, eu que agradeço. Bom dia aos seus telespectadores. É uma honra, sempre. E hoje a gente vai falar de uma informação, gente. O doutor Arão sempre fala disso e eu já não preciso mais nem dizer que eu já falo, já virou mantra, né? Que a informação é insumo. E no direito é insumo contra prejuízo, né, doutor? Exatamente, a informação transforma vidas, né? E em especial, como você mesmo disse, ela livra o produtor, o proprietário de imóveis rurais, qualquer pessoa, né? Quando a gente fala um pouco mais, somos apaixonados por esse ambiente agro, né? A gente foca no produtor, né? Mas em qualquer lugar, a informação não deixa de ser importante para todos. Claro que a gente sempre traz para o agro, né? Igual eu brinco aqui, a gente vende o peixe, a vaca, a galinha. Ah, vou vender meu peixe. Não, a gente vende tudo, que é agro. A gente defende. E uma coisa que é muito importante, não adianta você ter solo, ter água e você não ter a informação de onde você vai aplicar essa semente, de onde você vai vender esse gado no momento certo do mercado. Isso é informação. Agora imagine-se, doutor Arão, se não tiver a informação lá no início. Comprei uma terra, tá legal? Escriturou? Tá tudo certo? É minha mesmo? É complicado, né? E tem aquele ditado, quando começa errado, a tendência é que continue errado. E quando você começa errado, depois para você correr atrás do prejuízo é muito mais difícil e às vezes até irrecuperável, né? É o pau que nasce torto, né? Até assim você torta. Exatamente. Esse é um belo desafio. E eu queria começar essa nossa conversa aqui falando justamente desses nomes que estão aqui atrás, gente. Né? Imobiliário, agrário, ambiental e agronegócios. Eu mesmo, vou confessar, eu chegava aqui no escritório do Dr. Arão e eu achava que era especialista em agronegócio e pronto. Né? E uma vez o Dr. Arão me disse, não, Zé, tem diferença aí. Tem diferença, tem toda uma cadeia, bem diferente, né? Eu já tenho uma advocacia já há 10 anos, quase 11 anos, e de um tempo para cá, de uns 4 anos para cá a gente focou nesse meio rural, e esse ano em específico, 2021, a gente focou nessas demandas, né? E aí onde envolve o imobiliário, o rural, o agrário, ambiental e o agronegócio. São matérias totalmente distintas, né? Em que pese todos abraçarem a cadeia do agronegócio, da produção, do meio rural, mas são matérias jurídicas totalmente distintas. Por exemplo, o imobiliário rural vai mexer mais com o direito fundiário, com a regularização de imóveis rurais, documentação relativa a eles. Você parte já para o agrário, você já trabalha com um pouco mais da parte produtiva, contrato de arrendamento, contrato de parceria. Na questão ambiental, você já trabalha com licenças, expedição de licenças junto aos órgãos, multas ambientais, por vezes, projetos. E o agronegócio já está bem ligado à parte empresarial daquele produtor em grande escala, né? O agronegócio é diferente daquele agrário ligado à agricultura familiar, onde as produções são menores um pouco, né? Mas com a devida importância, guardada a sua devida importância. O agronegócio é uma coisa bem maior, é o produtor que já produz em larga escala, já vende em larga escala, exporta, importa, é uma coisa bem maior. A grande maioria é um PJ, né? Que é o que a gente fala, uma pessoa jurídica. Existe a pessoa jurídica, e aí é um ponto interessante de transformação daquela pessoa que ele sai de uma pequena agricultura para uma agricultura maior. Quando você começa a produzir, normalmente isso é natural, você começa de baixo, com pequenas produções, normalmente nem tão formalizado assim, mas você começa a produzir no seu CNPJ, né? Com as suas demandas. Na medida que aquela produção vai tomando uma proporção maior, aí se faz necessário, sim, importante, não é dizer que você não possa produzir com o seu CPF ainda, sim, mas é mais vantajoso que você transforme a sua produção a partir de um CNPJ, a partir de uma empresa. Uma coisa interessante que tem, que a
gente coloca também, quando a gente fala de PJ e inscrição estadual, né? Eu estou nessa realidade de viver dentro da porteira desde que nasci ao lado dos meus pais. Mas eu mesmo ir resolver alguma coisa, por exemplo, na Agência de Defesa Agropecuária, fazer uma inscrição num determinado programa do Rural Teams, né, que é a nossa realidade aqui do Tocantins, é recente para mim. Fazer uma compra, e eu sempre falo assim, põe aí no nome do São Luciano, né, tudo no nome do meu pai, que tá a questão da inscrição estadual. E ela tem esse mesmo instrumento da pessoa jurídica, né, a formalidade ela acontece também por meio de uma inscrição estadual, sendo o CPF, a pessoa mesmo. Sim, sem problema, não há problema nenhum no pequeno produtor rural produzir e comercializar sua produção por meio do seu CPF, mas ele poderia também, você, enquanto pequena produtora rural, produzir com CNPJ. Assim como aquele grande produtor produzir com CPF, não há problema nenhum. Acontece que, quando você chega num nível de negócios maiores, a questão de imposto pesa, né? E aí às vezes, o imposto de renda, comercialização, às vezes é mais fácil você produzir né? Com uma pessoa jurídica, você formalizar uma pessoa jurídica e aí produzir através dela. Sim, eu vou aproveitar aqui, Arão, dar bom dia para o pessoal que está chegando aqui também, né? O Oscar Filho, José Roberto Colombo, deve estar aí provavelmente, seu José lá do Paraná, né? Acompanhando a gente. Ele que é aí um entusiasta pela informação, pela comunicação em agronegócio também. Que maravilha. Bom te ter por aqui. A equipe, o escritório aqui também, está aqui com a gente, né, doutor Arão? E, gente, ó, não foi porque ele disse que era para eles estar aqui, não. Eles estão aqui para acompanhar essas informações. Obrigado. O Aleph também está aí com a gente. Doutor Arão, a gente já começou a nossa conversa falando de um tópico que eu já queria trazer aqui hoje. Licenciamento ambiental e regularização. Que propriedade não fala desse assunto, né? Todo, importantíssimo. A questão ambiental está cada vez mais presente. Passamos já décadas de quando não se dava tanto valor a questões ambientais. Hoje a questão ambiental está em voga e é uma discussão mundial. E o Brasil está no centro dessas discussões. E o Brasil é o país mais vigiado no mundo quando se fala em situações ambientais. Para qualquer coisa hoje, é impossível você produzir sem licença ambiental, sem observar todas as normativas ambientais. É impossível, as multas são altíssimas e por vezes são maiores que o próprio valor da propriedade. A regularidade ela está acima. Os licenciamentos ele acontece, vamos assim simplificar aqui dentro da porteira, né? Sim. Tem que estar legal a parte dentro da porteira. Em qualquer tipo de empreendimento vai ter um tipo de licenciamento ambiental para ser observado. Por exemplo, você tem uma propriedade, comprou uma propriedade, a gente recebe muitas pessoas de fora aqui, gaúchos, sul-mato-grossenses, mato-grossenses, que estão vendendo as suas áreas lá e em razão do valor das terras do Tocantins serem um pouco menores, estão vindo para cá. Então eles compram uma propriedade, a partir de então eles vão produzir, eles vão ter que desmatar essa propriedade, claro, naquilo que é possível, a gente tem a reserva legal, tem áreas que elas são ambientalmente protegidas, mas naquilo que é possível, ele vai precisar desmatar aquela propriedade, por exemplo, para depois plantar ou criar gado, enfim. Desde quando ele pensa em desmatar essa propriedade, de modo anterior, é obrigatório que ele contrate um engenheiro ambiental, por exemplo, fazer um projeto de licenciamento ambiental. Primeiro, ele vai uma licença para desmatar aquela área, né? E posteriormente aplicar aquilo que ele quer, seja, por exemplo, plantar soja. Sim. E entra uma questão também importante. Beleza, eu vou plantar soja, eu vou criar gado, eu vou confinar, vou criar peixe, vou criar galinha, vou criar porco. Ótimo, vai integrar dentro dessa propriedade. Cada atividade, um licenciamento diferente. Vou fazer um poço artesiano. Tudo tem licenciamentos diferentes. Tudo tem licenciamento ambiental. Tudo. Vou plantar soja, por exemplo. Eu preciso de uma licença para aquilo lá.
Vou contratar um engenheiro ambiental, ele vai fazer um projeto daquilo sobre a minha propriedade. Aqui no Tocantins ele vai requerer esse projeto, ele vai requerer essa licença junto ao Naturatins. O Naturatins vai analisar toda aquela documentação exigida para posteriormente, havendo a viabilidade, emitir essa licença. E tem algumas licenças que começam, né? Município, estado, federal. Como tem, a gente fala muito, por exemplo, da questão do CONAMA, né? O Conselho Nacional de Meio Ambiente. É esse mesmo nome? Vamos ver se eu não estou. Que é a Naturatins, IBAMA. Tem que estar atento a todas essas realidades. E aí eu vou trazer um exemplo que a gente vê muito aqui no Tocantins, né? Apreendido peixe, carga de peixe, apreendido carga de queijos, apreendido mudas, que no caso já vem o Renazem, né? Que é uma outra instituição. E tudo isso volta para prejuízos dentro da porteira. Sem dúvida. O prejuízo é presumível quando se produz sem a devida licença, né? Para tudo tem a licença e, como você falou, existe a competência municipal, estadual e federal, mas para onde ocorre depende, é uma legislação totalmente aberta e concorrente. Os três poderes podem legislar ao mesmo tempo, desde que a legislação municipal não contraria a legislação estadual e a nacional, e a legislação estadual não contraria a legislação nacional. Então, assim, a gente sofre no Brasil por tanta burocracia e por um emaranhado de leis que se entrelaçam entre elas, e aí vem a importância da informação jurídica, para você pegar aquele fio ali e tirar o fio daquela meada ali e saber como licenciar sem correr o risco de estar irregular. Me fez lembrar agora, quando eu estudava o curso técnico em agronegócio pelo Senar, a gente precisou fazer uma prova bem desafiadora sobre legislação. E a gente precisou que o professor ajudasse a gente a fazer a prova, porque estava muito complicado, e a gente falava justamente de um dos assuntos que a gente trouxe aqui hoje para vocês, que é a questão das instruções normativas e a nossa triste mania, né, o jeitinho brasileiro, de não acessar o diário oficial, que é tão importante no nosso dia a dia. Mas é impossível acessar o diário oficial, nem o técnico, nem um profissional que é da área, ele não consegue acessar o diário oficial. Acontece que ninguém também pode dizer que não conhece. O diário oficial é um meio legal, porém imaginário, de dar publicidade a determinado ato. Mas não tem jeito de você acessar, ler todos os diários oficiais para saber de todas as leis. A gente está falando do mundo árabe, mas você imagina que tudo no Brasil e no mundo é regulamentado por leis e tudo deve ser publicado em diário oficial, então não tem jeito. Eu vejo assim, trazendo para a nossa realidade aqui mais urbana, quem vê diário oficial com certa frequência, às vezes é o funcionário público, é o contratado, quando está na iminência de sair algo relacionado a ele, ele já vai lá para pesquisar. De fato, são inúmeras páginas, né? Todos os dias, se você for olhar o diário oficial só por uma curiosidade, são 140, 150 páginas e por aí vai. É impossível acompanhar. É só mesmo por palavras-chave. Né? Exatamente. E aí, essas instruções normativas, decretos, como por exemplo, a gente na semana passada na nossa live falávamos da IN 01, né? Que traz alguns pontos relacionados à aplicação de defensivos no Tocantins. Então, assim, tem a legislação nacional, né, do agrotóxico, e tem aqui no Tocantins que traz a questão de um pouco mais de, vamos dizer assim, de rigor à aplicação, à exigência do curso. Essas INs são aliadas? Como que é essa realidade para o advogado, para o produtor? Depende do ponto de vista que você analisa. Tá? A informação, como que ela chega hoje? Para quem está atuando diretamente no jurídico do agro, do meio rural, ele conta hoje com... O advogado não vai lá acessar a diário oficial, mas ele conta com alguns instrumentos, alguns repositórios de lei que informam praticamente em tempo real de tudo o que acontece. É claro, você tem que participar de congressos, seminários a todo tempo, estar em contato com outros colegas advogados também especialistas, e a informação ela corre mais fácil, né? Mas para acompanhar a diário oficial não dá. Então, assim,
esse emaranhado de informações, as legislações que mudam o tempo todo, eles empurraram o profissional para uma especialização. Cada vez mais você tem um número maior de informações para serem absorvidas sobre determinado assunto. Então, não dá mais para ser aquele advogado de 20 anos atrás, como meu pai foi, por exemplo, e foi um ótimo advogado enquanto atuante. No seu tempo foi um ótimo advogado, mas era um advogado que cuidava de tudo. Chegava o cara, a pessoa com direito criminal, ele cuidava. Chegava a pessoa para um inventário, ele cuidava. Hoje em dia, o profissional advogado ele foi obrigado a especializar e cuidar apenas daquilo, que nem nós fizemos aqui no escritório. A gente praticamente abandonou todo o meio jurídico para cuidar do meio rural, tudo que envolve a parte jurídica do meio rural. Aí sim consegue ter até maior conhecimento de causa para levar esses assuntos. Sim, sem dúvida. Muito melhor. Outro assunto que incomoda e que a gente volta e meia vê na mídia: invasão de terras, e tem aí, de certa forma, um pouco de uma relação também com o uso capião, que eu vou confessar aqui para vocês, conversando aqui um pouquinho antes com o Dr. Arão, antes de começar a nossa live, eu perguntava para ele: é 5 anos o uso capião? Não, Zene, tem datas diferentes, então é importante também essas informações. Sim, a gente está falando exatamente isso. A invasão de terra dá direito ao uso capião? Sim e não. É uma matéria tão complexa que é até complicado. A gente precisaria de umas 3 lives dessas, Luziane, para explicar. É tudo caso a caso, né? Mas assim, uma pessoa que invadiu uma área, ela tem direito a um uso capião, e o uso capião, já para quem não tem tanta facilidade com o assunto, é você que é possuidor de uma área vir a ser proprietário dela. A pessoa que invade tem direito ao uso capião? Pode ser que tenha, mas depende muito da atitude desse proprietário. Fulano de tal invade uma fazenda e fica lá 15 anos, por exemplo, sem que o proprietário tome uma atitude de retirá-lo de lá. Claro, com o tempo, aquela situação possessória, ela fica maior que a situação da propriedade, que é a característica da propriedade. Então, aquele possuidor, mesmo que tenha sido um invasor de má fé lá atrás, ele tem direito a adquirir essa propriedade. E a gente conhece inúmeros casos assim, às vezes até próximo da gente, né, de pessoas que foram para um determinado local, ou do estado, ou até mesmo particular, viram ali uma oportunidade de fincar raízes. Sim. E está ali há 15, 20, 30 anos naquele lugar. Existe, e isso é o possuidor de boa fé. Existem pessoas que compram um imóvel sabendo que ele não está devidamente regularizado, não é propriedade, aquela pessoa que está na posse não é o mesmo proprietário, mas mesmo assim ele adquire aquela posse de boa fé, ele paga por ela. Então não existe nenhum vício naquela posse adquirida. Ele também vai ter o direito a usucapir esse imóvel. E aí essa questão de boa fé ou má fé manda muito na hora, é muito determinante na hora de você contar prazo para o usucapião, que nem a gente estava conversando. O usucapião pode ser 2 anos. Existe o usucapião de bem móvel, por exemplo. Se você ficar com o meu carro durante 2 anos, você tem direito a usucapir meu carro, você tem direito a ser proprietária dele. Em outras situações, o usucapião constitucional, por exemplo, em áreas de até 50 hectares, a pessoa pode fazer usucapir esse imóvel com 5 anos. Em outros casos, 10 anos. Em um último caso, 15 anos. Por isso que o senhor não empresta sua moto, né, doutora? Exatamente. E, doutor, a gente agora vai entrar num outro assunto aqui, assim, gente, mudando de papagaiada, como dizem, né? Porque é muito assunto para 50 minutos de live. A questão agora das perdas de safra. A gente viu aí recente, né, as perdas no café, afeta diretamente até o nosso cafezinho de todo dia. Sim. Aqui. E tem também instrumentos legais em meio a essas perdas, né? Então, e em realidades muito menores, como aqui do Tocantins, a questão do fogo, por exemplo. Né? Muitos anos aí as pessoas têm prejuízo nas pastagens, nas suas lavouras com o fogo nesse período do ano. Uhum. Seguro, tem outros instrumentos? O produtor, ele produz a céu aberto, a gente já sabe, né? Ele está sujeito às mais diversas intempéries climáticas, praga, enfim.
uma série de coisas que podem levar a ele de repente você tem uma qualidade de sol muito boa, chuvas adequadas, você consegue produzir muito bem. Mas, eventualmente, como aconteceu nesse ano, na safra desse ano aqui no Tocantins, choveu muito e houve uma perca generalizada de safras, né? Entrou um fogo na propriedade, prejudicou, enfim, existem várias situações. Para isso existe o seguro rural. E quando você contrata um crédito, que é o crédito oficial, que é aquele subsidiado, onde trabalha aqui o BASE, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, por exemplo, você já tem à disposição o seguro agrícola. Tá? Então é meio que você, quando contrata o financiamento, quando você pega o empréstimo, você já é condição. Já é condição, você contrata junto o seguro. E o seguro também, na maioria das vezes, ele é subsidiado por valores do governo. Se fosse o produtor rural pagar sem o subsídio do governo, ele pagaria um valor maior. Mas o governo paga uma parte desse seguro porque também não é interessante para ele que o produtor quebre. Porque se o produtor tiver uma perda de safra aqui numa lavoura aqui próximo a Palmas, ele vai deixar de entregar no supermercado daqui de Palmas. Se ele deixou de entregar no supermercado de Palmas, o produto fica mais escasso, o preço sobe. Se o preço sobe a inflação, as pessoas têm menos acesso, então vira um problema generalizado. Então, assim, existe isso é mais do que natural e deveria até aumentar o fomento do governo nas produções. O governo não pode deixar que ninguém quebre. Para isso, ele subsidia uma pequena parte desse seguro, para não deixar esse produtor quebrar. Mas lembre-se que não é para não deixar o produtor quebrar. Vamos supor um caso bem prático. A pessoa está plantando soja em uma determinada área, vem a geada e ele perde tudo. Esse seguro vai garantir que ele tenha uma rentabilidade de 38 a 42 sacas por hectare, que é o preço da produção, é o preço do custeio, ou seja, ele vai empatar, ele não vai ganhar dinheiro, tá? Mas também não vai perder dinheiro. Ele vai estar numa situação que no próximo ano ele vai ter condições de plantar novamente e trazer de novo aquele alimento. A gente vive num momento de segurança alimentar. Você fala muito de segurança alimentar e muitas pessoas não imaginam o que seria isso. A grandeza, né? A grandeza disso. Mas o mundo precisa produzir cada vez mais alimentos para sustentar toda essa população crescente. Então existe uma demanda de que, principalmente o Brasil, por ser um dos maiores produtores, e é o maior produtor já, grão por grão, fruta por fruta, alimento por alimento, o Brasil já é o maior produtor do mundo e o Brasil obrigatoriamente precisa aumentar a sua produção numa escala até 2030 para garantir a segurança alimentar. Porque enquanto nós aqui do Brasil eventualmente comemos razoavelmente bem, existem populações mundiais que vivem sem o mínimo possível de alimento. E sem contar que o Brasil alimenta aí mais de 800 milhões, né, de pessoas mundo afora. Nossa produção hoje ganha o mundo. E quando a gente fala desse assunto, eu gosto muito de trazer, olha o quanto a informação é importante e olha o quanto tudo é agro na vida da gente. Os hábitos de consumo urbanos são influenciados por tudo aquilo que interfere lá dentro da porteira. Se esse ano a carne está mais cara, se esse ano produziu-se menos arroz, mais peixe, vai influenciar lá na nossa mesa também. Acho que esse é um ponto que a gente precisa cada vez mais trazer claro para as pessoas. E essa questão, por exemplo, dos prejuízos, né, na soja, na bovinocultura, a gente mexe nas commodities. Mexe onde? Lá no PIB. A economia do país inteira é influenciada por isso. Totalmente. A economia do país, os números do país, que são uma economia macro, mas também o bolso nosso de cada dia, que sai daqui do escritório, que sai do seu trabalho, você que está aí assistindo a gente, vai sair do escritório, de repente vai passar no açougue para comprar ali 1 quilo de contrafilé para fazer o bife dentro de casa. Então mexe na microeconomia, que é no seu bolso que está assistindo, e na macroeconomia, que é no PIB brasileiro e mundial. Doutora Arão, quando a gente fala desses conhecimentos jurídicos, começam a surgir inúmeras palavras, termos, e a gente fica ali, poxa, a gente pensa se é no radical, no pessimista, no otimista, mas uma palavra que é muito presente, embargo. O que é isso, né? Poxa. Às vezes no mundo jurídico, não sei se proposital ou não, existem palavras difíceis, siglas difíceis.
Não sei se é natural ou se é uma reserva de mercado, né? Para guardar informação junto com aquele que estudou e tal. Eu não acredito nisso e até por isso que acredito tanto que informação em suma ela tem que ser repassada o quanto mais possível. Em Bagre a gente está falando de direito ambiental, a gente caminha para o direito ambiental. O que acontece? Existem várias formas de se colocar o produtor para produzir legalmente. Por exemplo, o fulano de tal vem aqui, compra uma propriedade aqui no Tocantins e ele vai pedir essa licença ambiental para desmatar determinada área para depois produzir nela. Esse mesmo produtor pode ser que não peça a devida licença ou não espere terminar a devida licença, né? E é muito burocrático, licenças ambientais são burocráticas, demoram bastante. Vamos supor que ele é um pouco mais ansioso e ele faz o pedido, mas antes de sair essa licença, ele já começa a desmatar, sem ter a devida licença. Tá? Esse fato gera 3 consequências. A primeira consequência é a consequência cível, ou seja, cível tem a ver com multa, ele pode ser multado, como eu falei um pouco mais cedo, essas multas são altíssimas. Então é a consequência cível, uma consequência criminal, o crime ambiental está previsto nos códigos, nas nossas leis, e uma consequência administrativa, que é o embargo da obra. Por exemplo, aquele trator está indo lá, está desmatando, está derrubando, chega o fiscal, ele vai embargar a propriedade, ou seja, para tudo, e nessa propriedade não pode mexer em nada enquanto não houver a regularização desse pedido. O trator está lá, o trator é lacrado. E aí, se você voltar a mexer naquela área com aquele embargo, gera uma multa muito maior. Não vale a pena. E aí eu vou dizer que tem um outro prejuízo, gente. É o tal do prejuízo afetivo. Você imagina, né? Como o doutor falou, de repente ele está mais ansioso, ele está ávido por ver aqueles resultados, por ver logo a sua produção a todo vapor e de repente passa por todo o processo de prejuízos financeiros e, claro, prejuízo emocional, porque envolve também quem está por trás de qualquer negócio é um ser humano, é alguém que tem um coração que bate dentro, que está ali. E isso vai, de repente, até fazer, se tornar ali uma propriedade abandonada mais tarde, e aí vem os outros problemas seguidos. Exatamente. Quem nos assiste, quem acompanha a Lu no canal dela, sabe bem, é produtor, é engenheiro agrônomo, é veterinário, sabe muito bem quanto custa produzir, o valor das terras no Brasil. Então tudo é muito caro. E para você aplicar todo aquele valor, você tem que ter amor, você tem muita paixão, porque você aplica e não sabe se vai colher amanhã. Como a gente falou, né? A produção é a céu aberto. Pode vir sol demais, pode vir chuva demais e simplesmente estragar com os seus planos, né? Então você coloca muito dinheiro e naturalmente você coloca a perspectiva de fazer acontecer, né? Então você não pode às vezes dar um passo maior que a perna, mesmo sabendo que o Brasil é um país extremamente burocrático, mas que vem melhorando. Nessa questão de licenciamento ambiental, a gente já tem no Congresso agora um projeto de lei, uma nova legislação sobre direito ambiental, bem controversa, claro. Quando você fala em direito ambiental existe muita polêmica em cima, né? Mas paulatinamente, ano após ano, vem simplificando essas licenças, desburocratizando, sem que isso afete a qualidade ambiental que nós precisamos ter. Mas é cultural também, né, doutor? Tudo que é novo assusta. Sem dúvida. Então, quando diz, vem aí uma nova instrução, um novo decreto, um novo projeto de lei, mexe com a cabeça da gente também. Claro, existe muita coisa ruim. Infelizmente, existe muita coisa ruim, existe muito lobby dentro das assembleias legislativas, dentro do Congresso Nacional, muita gente que quer, estica a corda para o seu lado, né? Mas é uma questão, a democracia é isso, é o jogo de interesses, é o jogo de... existe o interesse dos ambientalistas, existe o interesse dos produtores rurais, cabe a gente, numa conversa democrática, alinhar o que é melhor para o Brasil. E se não é para acontecer algumas coisas, é porque não era para acontecer no momento mesmo, né? Todo dia tem novidade, né? Por exemplo, agora recente teve muitas discussões aí na questão da alteração em torno da nomenclatura, né? De toda essa estrutura, da política, na definição agricultura familiar.
Aqui para o escritório, tem alguma influência direta? Para o escritório não, para o produtor sim. Existe o pequeno produtor rural, o produtor familiar, médio produtor rural e grande produtor rural. A nomenclatura desses parâmetros, não é nem a nomenclatura dos parâmetros, a nomenclatura continua a mesma, mas a definição de que tipo de produtor se enquadra naquilo vai afetar na parte de crédito rural. Vai facilitar eventualmente, mas também é uma correção de parâmetros. A gente tem a inflação que mexe a todo tempo, né? E o valor monetário de R$100 num dia um, daqui a 3 anos é outro, né? Então foi mais ou menos uma correção de parâmetros para fins de crédito rural. Aquele produtor que às vezes não tinha acesso a um Pronaf, por exemplo, vai passar a ter, e vice-versa. São realidades que afetam diretamente ao produtor. Ao produtor, diretamente. Doutor, eu não podia deixar de falar de um assunto que faz parte do meu dia a dia, eu vivo falando desse assunto. Sucessão. É muito mais jurídico ou muito menos jurídico do que a gente imagina? Sucessão é muito menos jurídico do que se imagina. Sucessão é um campo muito grande de atuação e às vezes a pessoa, você já sabe bem disso aí, você está inserido totalmente na sucessão familiar, mas muita gente chega perguntando da holding em específico, né? A holding é a sua formalização de uma situação de fato já consolidada. Mas a sucessão é mais importante e muito maior que a holding. Vamos colocar no caso concreto onde você tem uma família e essa família é uma família de produtores. Então o patriarca dessa família, que normalmente é quem está produzindo, ele tem interesse que após o seu falecimento, após a sua falta, todo aquele legado seja passado para os filhos, né? O que acontecia muito e acontece muito é que a pessoa cuidar da fazenda até quando era possível, né? E depois entregar na mão dos filhos e ou cada às vezes filho... nem entregava. Às vezes entregava, às vezes tem um filho que tem interesse, outro não tem, no final das contas esse filho que não tem interesse quer sair da propriedade, quer vender a parte dele e aquele quinhão que sobrou às vezes não é economicamente viável mais de produção, enfim, se extingue por ali. Então esse patriarca da família, ele começa ainda em vida programar, fazer uma governança familiar para que ele transforme aquilo que ele tem, aquele legado dele para os filhos. Então ele vai sentar junto com o advogado vai trabalhar como um mediador, um conciliador entre a família. O filho tal formou em medicina, não tem aptidão para agricultura, então ele vai trabalhar com medicina, ele vai receber um prolabore. Fulano, o ciclano, por exemplo, virou engenheiro agrônomo, está dentro da produção, ele vai ficar como administrador. Ou então nem os filhos têm aptidão agrícola, vão contratar um administrador para cuidar dessa empresa, essa fazenda que é uma empresa, e a partir disso aí pagar o prolabore, os rendimentos para essas pessoas. Então em vida tratar isso aí entre o patriarca, a matriarca e os filhos, para quando ele faltar, o patrimônio já está todo dividido, você evitar discussões em família e também a questão de impostos. A transferência imobiliária hoje é cara no Brasil. O custo de um processo de inventário é caro. De repente, se você fizer em vida, você tem condições de dividir. Eu quero doar uma parte para um, doar uma parte para outro, deixar isso com aquilo. Então, assim, é bem interessante. É complexo, mas é interessante. Eu ia chegar justamente nesse ponto, né? Quando a gente fala de sucessão, as pessoas só pensam na sucessão familiar. É naturalmente o filho, o irmão, o sobrinho, quando não há filhos, né? E vem a questão, no final das contas, essa questão do inventário. E a gente fala muito no dia a dia, quando envolve dinheiro, o negócio muda. E aí o doutor comentava comigo de outra coisa muito legal, gente. Isso deve acontecer na casa de todo mundo. Mamãe gosta mais do fulano, papai gosta mais do ciclano. E na sucessão não é diferente, né? Não, é um problema, porque você imagina que existe uma propriedade só e os filhos ou viram condôminos daquela propriedade, todos são donos de tudo, ou então você vai ter que dividir. Só que a casa está num lugar só, aquele rio está em outro lugar, o curral está em outro, então vira aquela briga, aquele Deus nos acuda. Eu já presenciei muito isso aí, infelizmente, acontece bastante, dessa briga. Mas o pedaço que fulano está ficando vale mais que o meu, porque lá tem mais, o curral está lá, e o outro tem a plantação de soja aqui, então é uma briga.
Então você não pode esperar que essa briga vire após a perda desse patriarca. Você tratando com antecedência, tudo você consegue se organizar com tempo e com qualidade. E tanto com a fazenda tudo certinho também, porque quando a gente fala de inventário, a gente só pensa aquele inventário pós-morte. Mas na verdade, no processo administrativo, as propriedades têm os inventários anuais. Então, se tudo isso também está tudo organizadinho, e assim, gente, é claro, eu estou do lado do Dr. Arão, ele é advogado nessa área, eu vou dizer que o importante é você ter essa consultoria constante, é ter esse contato constante com o advogado. Mas para aqueles que não têm, que pelo menos esteja tudo organizado, né, doutor? Sim, falta muito na cultura do brasileiro o trabalho de prevenção. Normalmente só se corre atrás do prejuízo, quando você poderia prevenir eventual prejuízo. A holding, por exemplo, a sucessão familiar é um caso típico disso aí, né? Para que esperar a pessoa falecer para deixar o problema para mais tarde, sendo que você poderia preventivamente se regularizar totalmente. E não é só a regularização da sucessão do seu patrimônio, é a regularização da propriedade. Quantas propriedades hoje eu tenho, eu falo com propriedade, que são a maioria das propriedades, não são totalmente regulares. Não foi feito o georreferenciamento ainda, o CAR que foi declarado não está correto, nesse CAR não foi declarado aonde está a reserva legal, as APPs, o CCIR está desatualizado. Então, assim, a grande maioria das propriedades brasileiras hoje, elas têm algum tipo de irregularidade, né? E falta, sem dúvida, ao proprietário de imóveis rurais, ao produtor de imóveis rurais, uma consultoria preventiva que, sem dúvida, ela é muito mais barata do que correr atrás do prejuízo depois. E aí, por falar nessa questão dessa consultoria, hoje esse é o trabalho, ir até a propriedade. É preciso muitas vezes sair do escritório, porque quando a gente diz, né, a gente que está lá dentro, a gente fala que está dentro da ilha, né? Ah, não, eu estou aqui dentro da ilha, dentro da porteira. Uhum. E quem vem de fora para trazer essa consultoria e com conhecimentos técnicos, se torna bem mais fácil de chegar e visualizar cada ponto nessa consultoria. Sem dúvida, já trabalhamos, já fomos demais, andamos demais, onde estiver que a gente vai, e é um prazer fazer isso. A gente que mexe com agro, eu sou da família do agro, neto, filho de produtores, enfim, adoro estar na fazenda. Hoje em dia, já com a modernização, isso tem se tornado cada vez menos constante. Hoje cada fazenda tem internet, tem telefone, coisa que não existia há pouquíssimo tempo atrás, né? Então o produtor rural também está se modernizando, ele está lá dentro da fazenda dele, ele tem acesso à internet, ele faz chamada de vídeo, ele tem buscado cada vez mais informações, não tenha dúvida. Antigamente ele tinha que sair de lá da sua propriedade para vir aqui visitar um advogado para pegar uma informação, para ver o processo dele. Hoje não, ele consegue fazer uma ligação de WhatsApp e resolver muita coisa por ali. E aqui no escritório vocês têm feito esse trabalho. Como que é essa realidade aí, gente, eu vou trazer agora um pouquinho para cá, né? Como que é essa realidade, um escritório de direito e presente nas redes sociais, né? Trazendo essas informações, decodificar essa informação, porque a gente falou até dos termos, né? A gente brinca, o juridiquês às vezes é desafiador pra gente. Como que é traduzir isso? É uma chavinha que você tem que virar, né? Via automática, mas o meio jurídico, quando você vai tratar com juízes, com outros colegas advogados, com o Ministério Público, existe toda uma formalidade, você tem isso é natural da profissão, mas para a gente que ama informação e passar informação, você tem que passar da maneira mais clara possível. Não adianta falar, a gente tem o nosso Instagram aqui, onde a gente passa as informações, não resolve de nada a gente falar termos jurídicos que não vai chegar naquele ouvinte que precisa saber daquela informação, né? Então você tem que falar de modo bem mais claro para que ele entenda, que seja útil essa informação. Quando que começou essa ideia? Vou falar de informação, vou comunicar não só aos meus clientes, mas aos alunos, aos colegas. É preciso, a ideia já vem de muito tempo, a gente já faz isso aí há um bom tempo já.
E não é nada forçado, é uma coisa que a gente responde muitas perguntas no Instagram, mas é tudo aquilo que a gente andando na rua, andando na propriedade rural, visitando o interior, as perguntas que as pessoas fazem. Então, aí vem a ideia, por que responder só para aquela pessoa, sendo que tem um emaranhado e as redes sociais nos possibilitam falar com milhares de pessoas sobre aquele determinado assunto. Então é uma coisa bem natural e muito bacana. Muita gente de fora do Brasil, dentro do Brasil, fora do Brasil, agradecem bastante. A pessoa tem uma dúvida lá, esse dia entrou em contato comigo uma pessoa da Inglaterra. Doutor, eu estou comprando uma terra e assim, o que você acha? Eu falei, não faça isso. Me perguntou uma coisa bem simples, eu falei, olha, com relação a isso, eu não sei, não analisei seu caso a fundo, mas pelo que você já me falou, para aí, vou ver, ajeita um corretor melhor, porque esse negócio não é interessante não. Então assim, você tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas, às vezes com a respostinha que você daria de imediato ali no meio da rua. É claro, não são temas complexos, eu não vou fazer um parecer jurídico para dar uma resposta lá, como às vezes eu faria aqui no escritório, né? As coisas simples que eu responderia no meio da rua, eu posso estar falando para milhares de pessoas pelo Instagram, por exemplo. Gente, eu gosto demais de conversar com o Dr. Arão e de trazer essas informações para vocês. O tempo vai voando, que a gente nem percebe, né? A gente tem o tempo X das redes sociais, que se deixar, como diz um amigo nosso, Jairo, ele diz assim, a gente que gosta de água, a gente fala até para as pedras. Nossa, demais! A gente gosta de levar essa informação. Eu gostaria, doutor, de te agradecer. Hoje a gente está aqui numa live totalmente diferente, né? Ao invés de eu de cá, você de lá, eu vim hoje aqui até o escritório Moraes Advocacia. Conheço um pouquinho da história, acompanho mudança, toda essa identidade visual, essa comunicação que o escritório tem, e a gente admira muito essa visão, porque produzir informação, por mais que seja, né, uma conversa de boteco, uma pergunta rápida ali, mas depois a gente senta, a gente tem um tempinho aqui de dar o REC no celular, pra gente que às vezes vem de um trabalho um pouco mais formal. Às vezes é um desafio também essa figura, né, das redes sociais, essa linguagem, de decodificar isso. Exatamente, é muito bacana. Eu que agradeço pela amizade, pelo companheirismo, pela ideia maravilhosa de hoje, que eu não tinha imaginado ainda, né? Muito obrigado e é sempre um prazer. É gostoso a gente trocar ideias sobre água. A gente não conversa outra coisa, a gente precisa às vezes mudar um pouco o assunto, né, Lu? Mas a gente, quando a gente se encontra, é sempre uma conversa muito prazerosa. E, graças a Deus, saem boas ideias. Saem boas ideias. E assim, gente, eu já vou dar um spoiler aí. Falei hoje aqui pro Dr. Arão que chegar aqui hoje, montar esse cenário, né? Arrasta a cadeira para lá, para cá, esse toque de comunicação, né? Especializada, audiovisual, tá aí fazendo surgir uma nova ideia. Então, em breve eu começo a trazer um pouco mais de spoilers para vocês. E claro, né, eu sempre convido o Dr. Arão para fazer parte dessas ideias, como eu sempre falo, essas ideias malucas com a gente. Tem que me convidar, me deixa fora. Gente, muito obrigada por hoje. Continue acompanhando as redes sociais, Ludo Agro. Acompanhe também Moraes Advocacia, os passeios de moto por aí do Dr. Arão, né? E mantenha-se sempre informado, evite os prejuízos e saiba sempre que informação é insumo. Obrigado.